Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo trabalhar então a escrita de funções polinomiais do terceiro e quarto grau. Obviamente será uma escrita atendendo então aos zeros de uma função. Para trabalhar nesse sentido, quer dizer, é necessário saber que qualquer função, eu vou colocar aqui uma função geral, genérica, qualquer função pode ser escrita atendendo aos zeros que tem, exatamente desta forma. f de x, ou g de x, ou t de x, depende da função que teriam, igual a onde este A é exatamente o coeficiente do termo de maior grau, e depois ficará então aqui x menos o zero da função, vezes x menos um zero da função, vezes x menos o zero da função, quer dizer, e tantos zeros quantos tenha exatamente a função. Bem, desta forma, a função ficará então fatorizada, atendendo exatamente aos seus zeros. O desafio é o seguinte: os gráficos seguintes representam então funções polinomiais do terceiro ou quarto grau. Isto aparecem aqui gráficos porque são 3 exercícios, onde eu vou resolver cada um aqui à parte. Bem, indica então a expressão que pode definir cada uma das seguintes funções. Aqui no exercício 99.1, temos então aqui uma função polinomial. Olhando para isto, quer dizer, apesar de ter aqui 3 zeros, né, poderíamos ter o erro de dizer que, quer dizer, esta função tem 3 zeros, então seria uma função polinomial de grau 3, o que estaria incorreto. Esta função é uma função polinomial, mas não de grau 3, de grau 4. Okay? Porque um destes zeros é um zero duplo. E como é que se pode exatamente identificar o zero duplo? Bem, olhando aqui para a função, quer dizer, esta função vem aqui nesta linha, interseta aqui o eixo do x, tudo bem. Tem ali um zero, vem cá abaixo, faz aqui a curva, né, da concavidade. Depois tem ali outro zero, continua sempre. Tem aqui uma inflexão, né, a concavidade aqui muda de estar voltada para cima e passa a estar voltada para baixo. Quer dizer, e a função vem aqui. E quando chega aqui neste mínimo da função, nesta curva que ela faz, quer dizer, ela beija aqui o eixo do x. E é aqui este zero que eu identifico como sendo um zero duplo. Isto porquê? Quer dizer, se a função viesse assim um pouco mais abaixo, fizesse a curva assim um pouco mais abaixo, ela teria exatamente dois zeros. Visto que ela só toca uma vez aqui no eixo do x, exatamente nesta curva, então este zero aqui será um zero, mas um zero duplo. Quer dizer, para vocês perceberem aqui esta ideia, vamos então trabalhar aqui uma função quadrática que é vossa conhecida. E vou colocar aqui dois exemplos. Vou colocar aqui uma função quadrática que tem exatamente aqui dois zeros. Por exemplo, eu tenho zero aqui em menos 1 e depois tenho outro zero em 2. E vou colocar aqui uma função quadrática que tem um zero apenas, quer dizer, quando toca ali no eixo do x, que seria exatamente 1. Quer dizer, neste caso, esta função quadrática tem dois zeros e dois zeros simples. Neste caso, este zero é exatamente um zero duplo. E reparem que esta expressão aqui ficaria f de x igual à abertura, quer dizer que depois determinaríamos a abertura, mas atendendo então a esta escrita, eu colocava aqui x menos um zero, quer dizer, se o zero é em menos 1, ficava menos 1, daria então x mais 1, vezes x menos o outro zero, que seria 2. Quer dizer, esta função é claramente uma função de segundo grau, é quadrática, e escrevemos aqui, tendem atenção aos dois zeros. Reparem agora aqui neste caso, quando a função quadrática, o mínimo é zero da função, né? A função toca ali uma única vez no eixo do x. Mas se eu fosse a escrever esta função olhando para esta expressão, atendendo exatamente ao zero que ela tinha, então fazia aqui, abria A, abrir parênteses, x menos 1, e, quer dizer, e fechava. Desta forma, esta função não define esta função quadrática, ok? Isto seria uma função do primeiro grau, o que não é o caso. Nós estamos a ver aqui, e isto é uma função quadrática. Mas este zero sendo duplo, o que eu teria de registrar aqui era exatamente x menos 1, mas quer dizer x menos 1 ao quadrado, ok? Porque este zero seria então um zero, mas um zero que ele chamamos um zero duplo, quer dizer, um zero que, ao fim e ao cabo, há de valer por 2, mas que são exatamente o mesmo, ok? Então, sempre que aqui na curva da função polinomial
aqui o mínimo da função, ou então poderia ser o máximo, né? Aqui o extremo, beija aqui o eixo do x, quer dizer que este zero terá que ser então um zero duplo. Bem, visto isto, agora vamos então passar aqui à escrita da função, exatamente atendendo então aos zeros que ela tem. Chamarei então a esta função a função f e vou escrevê-la então atendendo a esta escrita. Fica a, abrir parênteses, x, tem ali um zero que me parece em menos 1. Sim, exatamente em menos 1. Então fica x menos o zero, cuidado, fica x menos e depois aqui é que fica o zero. Daí ficar então x mais 1. Ficaria então aqui x mais 1. Mais 1 vezes o próximo zero, que seria aqui x menos 0. Eu vou colocar isto assim, né? Obviamente que isto ficará x. Vezes então este zero aqui, que seria em 2, x menos 2. Mas sendo um zero duplo, eu terei obviamente de colocar aqui ao quadrado. Ok? Porque detetei então que este zero é um zero duplo. Bem, agora para escreverem exatamente este polinómio é importante descobrir aquele valor de a. E para descobrirem este valor daqui do a, precisam de um outro ponto, obviamente, que não seja o zero, porque se fosse o zero, perderíamos este valor de a, porque se o x aqui é zero, por exemplo, neste caso, x menos 0, se o x é 0, este fator aqui dava 0, e absorvia então esta multiplicação toda, ficaria sem o a. Daí precisamos de conhecer um ponto que pertence à função, excluindo então os zeros. E então eu tenho este ponto aqui, eu sei que o f de 1 é exatamente igual a 2. Então quer dizer, vou aqui fazer a substituição, fico com 2 igual a a, isto para determinar o valor de a. Se o x é 1, fica então aqui 1 mais 1, vezes aqui fica 1 menos 0, quer dizer, aqui fica 1 vezes 1 menos 2. Isto ao quadrado. Quer dizer, isto é equivalente a dizer que 2 é igual. Aqui 1 mais 1, obviamente, é igual a 2, vezes 1, que é 2. Aqui dá 1 menos 2, que dá menos 1, mas ao quadrado dá positivo. Então tenho 1 vezes 2, quer dizer, isto vai dar 2a. Sendo assim, o a é exatamente igual a 1. Então posso escrever a função. Já posso escrever tudo. Quer dizer, fica então f de x. Se o a é 1, tudo bem. Posso dizer que é x mais 1. Aqui o 1 não é necessário pôr. Então, a multiplicar aqui x menos 0 dá x, vezes então x menos 2 ao quadrado. E tenho então aqui esta função polinomial de grau 4, neste caso. E tenho aqui a sua expressão que define exatamente esta função. Se está fatorizado, não há problema nenhum. Aqui não diz que tem que estar em polinómio reduzido na sua forma mais simples, quer dizer, eu posso deixar então isto fatorizado. Bem, avançando, vamos então aqui ao segundo exercício. Olhando para esta função, quer dizer, esta é uma função polinomial, mas aqui o grau é exatamente de grau 3 e não 4, quer dizer, tenho aqui um 0, vem aqui a fase de crescimento, depois tenho aqui o máximo da função, depois ela desce, apanha aqui mais um 0 na fase de decrescimento, tenho ali um mínimo e depois tenho ali um 0 na fase de crescimento, quer dizer, nenhum destes zeros é um zero duplo, todos eles são simples. Sendo assim, posso já escrever a função, né, de acordo com a fatorização atendendo aos zeros. Fica a, abrir parênteses, fica então x menos menos 2, ok, fica x mais 2. Vezes x menos menos 1 meio, fica x mais 1 meio. Vezes então x menos 1. É agora uma questão de determinarmos exatamente o valor do a. Para isso precisamos conhecer um ponto que pertence à função. Temos então aqui este ponto. O f de menos 1 é exatamente igual a 1. Então vou substituir aqui. Fica 1 igual a, abrir parênteses, fica menos 1 mais 2. Vezes aqui fica menos 1 mais 1 meio. Vezes menos 1 menos 1. Ok. Isto é equivalente então a eu ter 1 igual, menos 1 mais 2 dá 1, aqui dá 1, quer dizer, menos 1 mais 1, quer dizer, isto vai dar menos 1 meio, e aqui menos 1 menos 1, isto é igual a menos 2. Quer dizer, menos 2 vezes menos 1 meio, isto vai dar, quer dizer, menos com menos dá mais, né? 2 vezes 1 meio dá 1, aqui dá 1, 1 vezes 1 dá 1, terei então, novamente, que o a é exatamente igual a 1. A abertura é igual a 1. Tudo bem, temos a abertura, agora é escrever a função
f de x, a abertura é 1, pode então ficar x mais 2 vezes x mais 1 meio vezes x menos 1 e temos então esta função que podemos ver aqui no gráfico, que será um polinómio de grau 3 e temos então aqui a sua expressão que define a função. Bem, avançamos agora para o último caso. Neste caso teremos então aqui um polinómio. Vamos então perceber aqui os zeros, quer dizer, tenho aqui este zero que apanha a fase de crescimento, então isto é um zero simples. Depois, quer dizer, a função tem aqui um mínimo, depois sobe, sobe, sobe. Quer dizer, aqui temos um zero, mas este zero coincide aqui com o extremo da função, com o máximo, então quer dizer que este zero é exatamente um zero duplo. Mais uma vez reforço esta ideia, quer dizer, aqui se o máximo estivesse aqui um pouco acima, a função teria aqui, fizesse isto, a função apanharia aqui dois zeros. Sendo assim, este zero que me apresentam aqui, como coincide com o extremo da função, podemos então dizer que é um zero, mas um zero duplo. Sendo assim, isto é um polinómio de grau 3. E podemos então escrevê-lo desta forma: a, abrir parênteses, quer dizer, fica x menos este zero, então x menos menos 3 dará então x mais 3, vezes aqui, cá de ficar x menos 0, né? Mas como é duplo, ficará então ao quadrado. Agora, para determinarmos o valor da a, é entrar exatamente aqui com este ponto. Vamos então entrar aqui com o ponto f de menos, sabemos que o f de menos 1 é exatamente igual a menos 2. Então usar aqui este ponto que pertence à função. E vamos então determinar aqui o valor de a, fica menos 2 igual a a, abre então parênteses. Fica aqui menos 1 mais 3 vezes, e aqui fica menos 1 elevado ao quadrado. Quer dizer, menos 1 mais 3 dá então 2. Menos 1 ao quadrado é igual a mais 1. 2 vezes 1 é 2. Fica então menos 2 igual a 2a. O que posso então concluir que a é igual a menos 2 sobre 2. Ok, então a dará exatamente menos 1. Sendo assim, posso escrever aqui a função, exatamente, f de x igual menos, abrir parênteses, e fica x mais 3 vezes então x menos 0 é x, ficará então x quadrado. Tem então aqui a função, ou melhor dizendo, a expressão que define esta função, que neste caso está fatorizada, essa mesma expressão, atendendo à escrita de uma função, olhando, né, percebendo quais são os zeros da mesma função. Quer dizer, vocês quando fazem isto, podem ter aqui uma forma de tentar perceber se o que escreveram está correto ou não. Se, por exemplo, usarem a vossa calculadora e colocarem esta expressão que vem aqui, colocarem então a expressão na calculadora, na calculadora gráfica, obviamente, colocarem esta expressão como sendo um gráfico e veem exatamente que a expressão coincide com o que podem ver aqui na figura. Poderão então testar isto para todos os casos, quer dizer, neste caso podem então também colocar um gráfico na vossa calculadora, uma função que tenha exatamente esta expressão, para verem se coincide ou não com o desenho exatamente igual que vem aqui, com os mesmos zeros, obviamente, e o mesmo poderão fazer aqui. Fica então aqui a sugestão de resolução para estes exercícios. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.